chegada dos checas que nos foram render ao luno. A notícia era iminente. A chegada dos checas provocou uma revolução no luno. Não daquelas que visam a tomada do poder ou contestar a ordem reinante, mas uma outra, de natureza mais pacífica, uma revolução, que operou mudanças significativas nos comportamentos e hábitos cotidianos que, ao longo do tempo, foram definindo uma certa forma de estar, caracterizada pela pasmaceira desgastante de um local onde as alternativas de ocupação do tempo eram escassas. Num primeiro momento a notícia correu de boca em boca, levada a cada recanto e repetida numa sucessão de mensagens gritadas, esfuziantes, fazendo explodir por todo o lado manifestações, de jubilo a correria de um lado para o outro. A notícia lançada ao vento, como se uma espécie de armistício estivesse a ser anunciado. Boa Nova foi repetida vezes sem conta, como se fizessem questão de convencer os outros a notícia, era vem aí os checas. A Boa Nova foi repetida vezes sem conta, como se uns fizesse questão de convencer outros de que dia há tanto tempo esperado, vinha aí. É verdade, não é tanga? Os checas estão quase a chegar. Insistiam uns, procurando convencer os mais incrédulos. Sim, porque, agarrando-se à máxima de que quando a esmola é muita, o pobre desconfia, alguns permanecendo, na dúvida, lançavam-se na demanda, de fonte mais fidedigna. Ó meu alferes, é verdade que vêm aí os checas. Outros, pelo contrário, não duvidando nem um pouco, partiam logo para a euforia, como se a chegada fosse no dia imediato sem que alguém se tivesse lembrado sequer de perguntar qual o dia exato da rendição. Os checas vinham aí e pronto. O resto não passava, de bagatelas sem interesse. A Boa Nova foi como uma lufada de ar fresco. O lume ganhou vida e um fornezinho nervoso apoderou-se de quase tudo. Como por magia, um arremedo de vitalidade contagiante transformou a pasmaceira do costume num corruptivo, como se de repente todos tivessem que fazer, ou o tempo urgisse, em nítido contraste com a quietude peganhento que há muito se instalara, muito por força do calor. Entre as coisas a fazer, estava talvez em primeiro plano a preparação de uma adequada recepção aos checas. Tinha de ser uma coisa em grande, um espetáculo em grande, um espetáculo memorável, algo mais bombástico do que a recepção que os nossos velhinhos, que fomos render, nos armaram há 17 meses atrás. Acima de tudo, era preciso deixar aos checas a sensação que acabavam de chegar ao inferno do luno, um local pouco amistoso, onde esperavam um ambiente de desatarrachar os parafusos da caixa dos miolos de qualquer um. Chegou finalmente o tão desejado dia D em que chegara aquela coluna de checas, naquele inesquecível dia 19 do mês de março de 1974. Todos madrugamos, se calhar muitos não dormiram, convenientemente, e mal despontou o sol, que no lume nascia bem cedo, fomos saindo da caserna, com a certeza mais que certa de que a fuga daquele purgatório estava por dias. Nunca como então houve tantas sentinelas, mirando a picada. Todos olhávamos o horizonte, com impaciência prescrutando a celeste direção, que sabíamos ser aquela onde surgiria a coluna, carregando aqueles que tomariam a partir de então os nossos lugares naquela terra esquecida do fim do mundo. Foi uma longa espera que a impaciência se encarregou de prolongar, ainda mais a ansiedade, crescendo à medida que o tempo passava e a coluna tardava. A vida quase parou para todos, apostos para o grande momento, até que soou o primeiro alarme. E no meio daquela toda loucura, os novos habitantes do luno, alguns com ar infeliz do mundo, olhando em volta, sem saber para onde se dirigir, iam sendo guiados, quase empurrados, bombardeados, por explicações atabalhoadas, vindas de todo o lado. Toda a gente ia contando, indicando, explicando, descrevendo, pintando de negro, doravante como ia ser a vida, naquele aglomerado de latas, terras do fim do mundo. O luno e a Miandica. Agora já não havia dúvidas, os checas novinhos, branquinhos, recém-chegados ao luno, com os camuflados ainda a cheirar a tinta fresca e prontinhos para tomar o nosso lugar. Os dias que se seguiram foram verdadeira euforia. Bem, euforia para nós, que estávamos de partida já que o semblante dos recém-chegados tendia mais para uma circunspecta e apreensiva sisudez, denotando apreensões e angústias. Não sei como arrumamos todos naquele espaço formatado para um número limitado de homens, mas o facto é que, durante quase uma semana, a convivência entre veteranos e checas foi sendo comandada pela sobranceria dos velhinhos que, ancorados na experiência de 17 meses de lume, se arvoravam em donos da zona, em contraponto com a quase sobrevivência dos checas aturdidos.
Por agora o futuro imediato estava logo ali, ao virar da folha do calendário. Finalmente tinham chegado ao fim as caminhadas pelas picadas arnosas, as noites passadas ao relento e a exposição às frias noites do cacimbo. Não mais eu ia acordar debaixo de chuva diluviana, e era certo o adeus definitivo, às picadas lamacentas, aos postos de sentinela, aos reforços noturnos e às incursões do lume. E até a sempre desejada a visita bissemanal, do pequeno avião deixou de nos interessar o dia santo do correio perder os esperados aerogramas azulinhos, trazendo sem ter de percorrer tanto caminho. O ano de 1974, mês de março. O tão esperado dia chegou a hora. Da partida apressada todos nós foi um rebuliço de carregar sacos e malas, um corre-corre parás. Viaturas com o medo de perder a boleia, que nos haveria de tirar daí para fora. Arrumei um lugar na carroceria para colocar as minhas tralhas onde muitos já se teriam acomodado. Não teve história a nossa saída do lume no dia 23 de março de 1974, o facto de não reter pormenores. Convenci-me disso. Contudo, recordo-me muito bem o dia em que, montados nas viaturas, saímos do inferno do lume, iniciamos aquela empolgante aventura que foi a grande viagem desde as terras do fim do mundo até ao paraíso, que agora nos despedíamos por comparação com o inferno que nos serviu de morada nos primeiros 17 longos meses, ermos do qual ninguém teve saudades. Desde que encafuei as minhas tralhas dentro da mala, cuidei de verificar que não deixava nada para trás, aguardando o momento para nos levar para a cidade de Malema entre os rios. Disse adeus a quem ficava e aguardei sem pressa a hora da partida. As viaturas se puseram em marcha, lenta, seguiram em direção à picada do lume. Lentamente o controlo já era guardado pelos soldados, acabados de tomar os nossos lugares. Para os recém-chegados, a calmaria necessária para lamber as feridas da alma, para nós, era o adeus. Definitivo à ponte, aos postos de sentinela, à minha caserna, à minha dica. A viagem até Malema entre os rios foi longa e sem surpresas. Esta era a última viagem materializada, o regresso à civilização, ao bulício da cidade do trânsito, com tudo o que tinha de bom e de mau. Para mim, contudo, representava finalmente a fuga às agruras e aos tratos de poli infligidos por uma natureza hostil. Agora sim a mata ficara para trás e a guerra que sentia desaparecendo da minha vida, no sossego que chegara definitivamente ao fim. Mas para mim que cheguei ao fim daquela missão, representava o limiar da civilização e o recomeço da minha vida, que ficara parada no tempo. Aqui em Malema, no dia da rendição, decorreu sem alaridos, sem pressas. Aqui não houve praxes, no dia da rendição. É coisa que só se faz a quem a checa, e nada havia para contar, a quem vinha preencher de histórias rocambolescas. A passagem do testemunho foi feita naturalmente por soldados, já experientes e conhecedores dos correspondentes preceitos protocolares. Em Malema, a tropa era necessário dar a continuidade a missões. Num belo domingo, que eu estava descansando na minha caserna, depois de uma semana de trabalho na secretaria, entrou o condutor Auto António Manuel Coelho Ferreira, com ordens do comandante da companhia, ordenou que vestisse o meu camuflado e pega-se na minha arma G3. E fosse levantar uma ração de combate, que seria o meu almoço daquele dia de domingo. Rumamos a sul, seguindo uma picada que na orla da mata serpenteava pelo capim, e rolamos durante algum tempo, suficiente a perder de vista as comieiras dos edifícios de Malema. À nossa frente, a picada pintada de amarelo, com capim seco matizado, aqui e ali com tufos verdes, da folhagem, prende de ervas estranhas, sucediam-se em desenhos, regulares entrecortada de forma desordenada, por grupos de árvores de pequeno porte, escurecido pelo fumo das queimadas, que assoavam a mata, depositava no solo um pó escuro e fino. Pouco mais de termos percorrido vários quilómetros, sob as ferroadas da picada, de um sol impiedoso foi o suficiente para esgotar toda a resistência que, em esforço, procurava aquela capela pintada de branco, onde se encontravam aquelas negras, recém-casadas vestidas de branco, junto ao adro da capela. O meu camarada condutor encostou a Mercedes, eu como chefe de viatura, organizei o transporte. O tempo de marcha para o local estava a ser cada vez mais curto, enquanto se alongava as paragens, se mitigava a sede, com pequenos golos de fazer durar o escasso cantil de água, que transportava comigo, sabendo que não havia água no percurso da viagem, tinha que racionar a que transportava comigo. Já muitos quilómetros percorridos, chegou a hora do almoço, foram escolhidas junto da picada uma árvore, que escondia o astro-rei, as noivas ficaram na carroçaria, ao sol no meio da picada, parecia olharem para nós de soslaio, como não compreendem-se a fraca resistência da tropa. Depois do almoço, o meu camarada colocou a viatura em andamento,
Foi um alívio que ao meio da tarde já avistava um aldeamento com cerca de uma vintena de palhotas, desmesuradamente, num recanto da povoação. À nossa espera se encontrava o chefe da povoação, o Sr. Rego, um homem com bastante idade, com os seus cabelos grisalhos brancos, nos recebeu com muita humildade e carinho. Foi feito o desembarque das noivas, o batuque com o seu tum, 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 fomos bem recebidos aquele povo, nunca tinham visto a tropa, se calhar ignoravam que a guerra existia, nunca tinham visto um soldado, vestido com o seu camuflado e sua arma. Fomos convidados de honra, naquela linda festa, onde não faltou a boa carne, frango, vinho e cerveja fresca era o que eu precisava para recuperar energias e o cansaço de muitas horas, debaixo de um calor infernal. O tempo ia passando e já era hora de voltar. Ao nosso aquartelamento, fomos acarinhados por aquele modesto povo, nos agradeceram e nos desejaram uma boa viagem. O condutor colocou a viatura em andamento, enquanto o céu completamente limpo, apenas o ar irrespirável, com o calor que se fazia sentir. Esta viagem teve uma história. Os mais de 30 quilómetros que já nos separava do aldeamento, o destino prometia uma viagem longa e monótona. Recordo que viajava um casal de negros pela picada. Levantou a mão e nos pediu boleia, pois já era habitual. O meu camarada colocou o pé nos travões que fez parar a Mercedes e os enviou para a carroçaria, embora a velocidade fosse significativa. A viagem não deixou de ser monótona e cansativa, através de uma picada. Parecia não ter fim, o casal nos indicou que estava junto da sua palhota. O ferreiro encostou a viatura à berma da picada. Fomos convidados pelo casal que nos ofereceu um galo, a cada um de nós. Seguimos em roda livre, tínhamos ganho o nosso jantar. O ferreiro, em jeito de brincadeira, disse que a viatura estava a ficar sem combustível, mas com todas as dificuldades, chegamos ao aquartelamento. E Malema era suave a minha vida, de tão agradável mais parecia estar férias, não foram qualquer contratempo, ali afinal coisa bem pequenas e insignificantes, quase episódicas, a dir-se-ia que vivia com os anjos, num mundo de paz e harmonia. Ou então, o enorme contraste, com tudo o que passei no inferno do luno, onde aguentei as agruras daquele mundo inóspito, inacreditável no meio de uma aridez desértica. A verdade é que, como não podia deixar de ser aqueles 17 meses de mato, na hostilidade selvagem, que esvai a cada nascer do sol. Habituei-me rapidamente à nova vida, despreocupada, quase familiar, misturado com a população, num local como de aldeia, em que cada um nasceu, tivesse sido para ali transplantada. A cada fim do dia encerrado o expediente militar, despia a minha farda, tomava um duche para me refrescar, embonecava-me com a minha melhor farpela, seguia até ao clube ferroviário, sentava-me na esplanada, apreciando os elementos decorativos e coloridos, usando e abusando da minissaia. Coitado de mim, tinha acabado de chegar do mato, sem ver o parecer, tinha de apanhar os meus olhos. A 10 metros de distância, ali eu convivi com as princesas do Indico. Esta cidade de Malema era pequena mas muito bonita, ali eu me animava, com conversas à porta dos vizinhos que ali habitavam, ao mesmo tempo se cimentava amizades, algumas de esporrência e sem segundas intenções. A ausência de quase tudo, no sofrido isolamento do lume, quase me levou a esquecer o sabor gostoso de um café, daqueles cremosos tirados à pressão, e creio que também o seu aroma. Café era só aquela água escura, servida ao pequeno almoço, feito num gamelão, e tingida com um líquido esbranquiçado, resultante da mistura de leite em pó, com água ferrenho, sugada das entranhas arnosas daquele deserto. E o mesmo se podia dizer de tudo o resto. Ali apenas se podia contar com o rancho, escasso e sem sabor. A mudança para a cidade de Malema alterou num ápice tudo isso. Agora o clube ferroviário, ou qualquer estabelecimento, estava ali à mão devidamente abastecido, mas a minha rotina diária era visitar o indiano Fernandes. No clube necessitava de comer um prato de camarão à borla, sentava-me ao balcão snack bar com bancos altos. Apenas tinha de consumir uma cerveja bem fresca. Bebia imperiais, quando era necessário aplacar a sede, ali se jogava às cartas, aos matraquilhos e também se disputavam torneios de futebol de salão. Ensaiavam-se arremedo, de política barata criticava-se, o que não estava bem, o pessoal discutia, assuntos sérios, e por aquilo não deixava de ser pois da tropa. Preenchia-se, a falta de assunto, com assuntos de caserna, tolerando quando a cerveja ingerida, ultrapassando a fasquia da razoável, toldava o raciocínio, interferia, com o tino e bloqueava o bom senso. Ali eu almoçava e jantava, sempre que o rancho não me agradava, com uma espécie de bonomia indolente. O Fernandes atrás do balcão, atendendo todos com a natural simpatia, até porque não se podia queixar da vida, clientes não lhe faltavam.
A minha estadia em Malema corria de feição à verdade. Corria tudo também. Quase já tinha esquecido das agruras passadas naquelas picadas, do lunho e da Miandica. Aqueles tempos que me marcaram e colocaram-se na pele, encafuaram-se nos caminhos da memória, de forma intensa que bastava qualquer coisa. Insignificante, mesmo que nada tivesse a ver com aquilo, para que as imagens daquelas picadas escaldantes, daquela gente, saltassem de patamar mais fundo do baú das memórias. Nesta cidade de Malema era confortante de bem-estar, apenas perturbada pela recordação do inevitável acidente que vitimou o meu camarada condutor auto, Justino Joaquim Serrão, na oficina mecânica do Lunho, no dia 25 de abril de 1973. Exatamente quando já parecia tudo certo, que os restantes regressariam ilesos, o destino decidiu pagar a ousadia de termos conseguido escapar. À má sorte, como se o azar nos levou nesta cidade o melhor condutor auto, Francisco Santos, não tivesse sido já paga suficiente. Quando a minha peluda chegou, a minha vida mudou, radicalmente. De momento em quase tudo eu era condicionado por uma disciplina militar, ditada por uma enormidade de obrigações. Era o reflexo condicionado de quem teve de se habituar a uma disciplina que não admitia contestação. Passou-se a um estado de cada um fazia o que lhe dava na gana. Verdade, a peluda estava a poucos dias de vista, levava a comportamentos, a uma mera insignificância. Com as exigências militares reduzindo os regulamentos a uma mera insignificância. Tenho atinado à longínqua recordação do alívio que experimentei perante a iminência, naquela fase a grande tarefa da minha companhia, resumia-se em arrumar a casa. Felizmente, tínhamos o nosso primeiro sargento bizarro de eleição, um homem conhecedor daquele mundo complexo. Durante alguns meses que durou a minha estadia em Malema, um dos desejos mais frequentes que alimentava o meu sonho, sem qualquer margem para dúvidas, foi o momento de que, cumprida a minha comissão, regressaria a casa. Enquanto durou a minha via sacra, pelas terras inóspitas e picadas de Moçambique, isso era algo que parecia muito distante, quase inacessível. Mas aos poucos, naquela exasperante lentidão, Espinhosa teimava em empatar, e porque o tempo não para, os dias foram sucedendo às noites, os meses preenchendo o tempo passando, até aquele memorável dia em que me tiram dali, despejando no apreciável sossego de Malema. É verdade, tinha sentido verdadeiramente compensado dos tratos sofridos no meio das picadas na terra do fim do mundo. Contudo, não obstante este episódio, da companhia de caçadores 4141 Os Gaviões, correu a célebre notícia que a saída daquela cidade seria no dia 30 de setembro de 1974. Nós estávamos na expectativa quando chegasse os que nos vinham render. Esse dia chegou, a reação geral pareceu-me genericamente distinguida de emoções, como se a coisa não fosse notícia importante do que recordo. Não foi além da displicente interrogativa: ah é? Já não era sem tempo. Contudo, não obstante aqueles últimos meses da minha missão em África tivessem decorridos do descanso de um guerreiro, se tratasse e todos se sentissem bem naquele agradável local, o anúncio não deixou de ser um arauto de boa nova. A verdade é que, por muito aprazível que fosse Malema, não era a nossa terra. A proximidade do fim da comissão, festejada com pompa no mês de setembro de 1974, espicaçava as saudades mantidas em suspenso ao longo daqueles infindáveis 23 meses. O desejo incontido de abraçar a família, a minha noiva que lá longe do outro lado do oceano, me esperava com natural impaciência. Abandonamos o acortelamento, seguimos até à estação ferroviária de Malema. Seguimos de comboio até à cidade de Nampula, aguardando embarque para a cidade da Beira, no local onde eu desembarquei, há 23 meses atrás. Vou-me embora, Moçambique, é Portugal. Vou voltar para a minha terra, mas outro qualquer que fique, que guardará Moçambique, de quem quer fazer guerra. Vou, mas levo em pensamento o tempo que lá cumpri. Se a pátria precisar, eu voltarei para lutar, até para morrer por ti.
Assim sendo, aproveitei tanto quanto possível o afrouxar da disciplina, usufruindo de tudo que a cidade tinha para me oferecer. Nesta linda cidade fui fazer uma visita à Feira do Pau Preto. Alguns mudaram-se para pensões, para facilitar as pernoitas, comer bem por menos dinheiro, calcorreavam as esplanadas, bares, e compensaram-se as privações passadas, até cada vez maior acerto. A última noite, passada em Nampula, aquilo que começou a ser um simples jantar, num qualquer restaurante, virou noite de farra. Esvaziaram-se garrafas de vinho, misturava-se cerveja, atendeu-se que a última noite seria de desbanda. O último dinheiro em notas moçambicanas, e até moedas, creio que se foram. Retenho na memória o desembarque em Lisboa, no aeroporto militar de Figuemaduro, no dia 15 de outubro de 1974, um dia cinzento, enevoado. Frio e úmido que constava com a luminosidade faiscante do sol quente de Moçambique. Uma réstia. Saudade de África ainda se insinuou por entre a euforia. Já era quase madrugada. Despedi-me definitivamente, ali mesmo da minha farda. Saí dali quase sem me despedir dos meus camaradas. Mas olhando assim à distância do tempo, ainda me interrogo como foi possível ali viver durante tanto tempo tão longe de tudo o que se assemelhasse da civilização. O sistema cognitivo da beleza selvagem, porém fiérica e de personalidade forte, tiveram em mim um efeito devastador. Gravadas pela força dos sentimentos, permanecem vivas e bem arrumadinhas nos ficheiros da memória, cujas gavetas vou abrindo aqui e ali, a cada das lembranças, que vão alimentando estes meus escritos. Não é saudosismo, apenas recordações, que de tão marcantes, não consigo apagar, e já lá vão 50 anos. Crónica de Bernardino Peixoto, antigo combatente do ultramar em Moçambique, 1972 a 1974, soldado corneteiro 017516, 72.